Olá pessoal, meu nome é Henrique Melo, eu sou professor de Direito Eleitoral e nós vamos estudar esta matéria de Direito Eleitoral. Nosso curso será composto por todos os assuntos que compõem esta matéria de Direito Eleitoral. Alistamento eleitoral, os órgãos da Justiça Eleitoral, a propaganda eleitoral, registro de candidatura, a votação, a diplomação, etc. Então, nós vamos dar início ao nosso curso de Direito Eleitoral começando com o alistamento eleitoral. Eu também tenho escrito 2 livros de Direito Eleitoral, um de questões e um de teoria de Direito Eleitoral para concursos, que abrange qualquer tipo de concurso, para juiz, para promotor, para os TREs, etc. Então, vamos começar nosso trabalho com o alistamento eleitoral. Então, vamos ver, inicialmente, como teve início o alistamento eleitoral mediante processamento de dados. Vamos ver aí como se deu o alistamento eleitoral inicialmente. Está aí, então, a Lei 7.444/85, que trouxe o alistamento eleitoral mediante processamento eletrônico de dados. Ele hoje em dia é realizado em todos os TREs no Brasil inteiro. Esta resolução 21538/03 do TSE regulamenta o alistamento eleitoral como um todo. Então, ali nós vamos ver o alistamento, transferência, revisão, segunda via, etc, etc. Bom, e todos os TREs adotam este sistema desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Bom, então o alistamento eleitoral, ele é feito através desse formulário chamado RAI, Requerimento de Alistamento Eleitoral. E ali, então, nós vamos digitar todos os dados do requerente, ou da requerente. E depois, este requerimento será submetido à apreciação do juiz eleitoral ou da juíza eleitoral para que possa, então, despachar, ou seja, deferir ou indeferir o pedido. Aí está o conceito de alistamento eleitoral, procedimento através do qual se requer uma inscrição eleitoral, devendo qualificar-se perante a Justiça Eleitoral e desde que não tenha sido encontrada nenhuma outra inscrição no cadastro eleitoral. Então vamos ver logo a primeira parte. Então, procedimento através do qual uma pessoa que ainda não tem inscrição eleitoral vai ao cartório eleitoral de seu domicílio e lá vai qualificar-se. O servidor da Justiça Eleitoral vai conferir os documentos do requerente, vai digitar no RAI e vai, então, proceder ao alistamento eleitoral. Mas também é feita uma consulta para ver se aquela pessoa não possui inscrição eleitoral no cadastro eleitoral, de qualquer outra zona eleitoral ou da mesma zona onde está requerendo a sua inscrição eleitoral. E também será requerida a nova inscrição eleitoral se ela tiver sido cancelada por determinação de autoridade judiciária eleitoral competente. Por exemplo, o juiz eleitoral cancelou a inscrição de eleitor que não possuía domicílio naquela zona eleitoral. Bom, vamos ver então agora o que é que o alistamento eleitoral produz. Então ele vai produzir a capacidade eleitoral ativa e também a capacidade eleitoral passiva. Bom, a capacidade eleitoral passiva se adquire com o alistamento eleitoral, que é o direito de votar. Todos possuem este direito quando recebem sua inscrição eleitoral. E aí estarão aptos a votar na eleição. Esta eleição que vamos ter agora. Então, todos poderão votar quando estiverem com seu alistamento eleitoral na condição de regular. Ou seja, se estiver cancelado, não vai poder votar. Bom, então nós temos aí a capacidade eleitoral ativa, ou seja, adquiriu então direitos políticos, escolher seus representantes. Bom, e a capacidade eleitoral passiva nem todos adquirem. Por exemplo, os analfabetos
não adquirem a capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado, de concorrer a um cargo eletivo. Não pode um analfabeto concorrer a um cargo eletivo. O conscrito também, quando ele engaja que ele vai servir, prestar o serviço militar obrigatório, também não poderá, né, exercer esta capacidade eleitoral passiva, que é o direito de concorrer a um cargo eletivo. Bom, então nós temos aí a capacidade eleitoral passiva, né? E também outras pessoas que, sendo eleitores, por exemplo, mas estão com direitos políticos suspensos, por exemplo, condenação criminal transitada em julgado, não podem naquele momento, não é, ser, por exemplo, candidato à eleição, né? Direitos políticos suspensos. Então nós temos aí a capacidade eleitoral ativa e a capacidade eleitoral passiva. Bom, o alistamento eleitoral se faz mediante qualificação e inscrição. Tá? Qualificação quer dizer o seguinte: vai, né, o requerente, né, se dirigir ao cartório eleitoral do seu domicílio com os documentos que são exigidos, como, por exemplo, uma identidade, comprovante de residência, né, CPF, etc. E lá, então, vai requerer sua qualificação, ou seja, vai ser qualificado, seus dados vão ser inseridos no RAI, Requerimento de Alistamento Eleitoral, e, né, após serem digitados, né, o servidor, então, vai imprimir o RAI, imprimir o título eleitoral, e o eleitor, então, estará inscrito, né, na Justiça Eleitoral, ou seja, seu nome foi inserido no cadastro da Justiça Eleitoral. E aí, então, naquele momento, já estará apto a exercer seu direito de voto. Então, nós temos aí a qualificação e a inscrição do eleitor. Bom, como falei no início, RAI é o documento utilizado como entrada de dados. E este RAI é processado eletronicamente pelo Tribunal Superior Eleitoral. E aí, então, o eleitor terá seu nome inserido no cadastro da Justiça Eleitoral. Hoje nós temos o chamado, né, recadastramento biométrico, que está sendo feito, né, realizado em todo o Brasil, né, que nós vamos falar mais adiante sobre o recadastramento biométrico. Né? Bom, o RAI é preenchido e digitado e impresso na presença do requerente, ou seja, o servidor da Justiça Eleitoral, né, vai receber, então, naquele momento, o requerente, vai pedir seus documentos, vai digitar todos os dados do eleitor constantes do documento no RAI e completar também, né, as informações que serão fornecidas verbalmente pelo requerente, como, por exemplo, grau de instrução, né, estado civil, etc. Né? Tudo é feito na presença do requerente. E, em seguida, o RAI será impresso também na presença do requerente. Bom, naquele momento em que, né, o requerente está solicitando sua inscrição eleitoral, o cartório eleitoral exibirá para ele, né, a relação dos locais de votação com vaga, ou seja, aqueles locais que ainda possuem vaga na zona eleitoral do requerente. E aí, então, o requerente vai manifestar sua preferência sobre qualquer local de votação constante da sua zona eleitoral. Então, ele vai escolher o local que ele bem entender. Não é o cartório quem vai impor a ele um local de votação. Quem vai escolher o local de votação é o requerente. Pode ser próximo à casa dele ou mais distante, mas desde que seja na mesma zona eleitoral. Na mesma zona eleitoral. Uma vez escolhido o local de votação, né, que o servidor da Justiça Eleitoral vai inserir lá o nome do prédio, quando, né, os dados forem colocados no sistema, né, o sistema então vai estabelecer a seção eleitoral do eleitor. Então, o eleitor não escolhe seção eleitoral. O eleitor escolhe o local de votação. E a seção, quem vai atribuir é o próprio sistema,
quando da colocação da escolha do local de votação. Né? Então, o eleitor vai se dirigir, o requerente vai se dirigir a um cartório eleitoral ou posto de alistamento do seu domicílio, né? E aí então vai requerer sua inscrição eleitoral. Bom, então todos os dados serão digitados, né, no RAI, né? Depois impresso o RAI, impresso o título, e depois este RAI vai ser submetido à apreciação do juiz eleitoral. Bom, o juiz, né, ao receber o RAI, né, para deferir ou indeferir, poderá colocar o RAI, o pedido de alistamento, né, o pedido de alistamento em diligência. Ou seja, ele pode ter dúvida quanto à identidade do requerente, quanto, por exemplo, ao domicílio do requerente, etc. E aí, então, ele poderá requerer, né, o juiz poderá pedir que o requerente apresente, né, um novo documento, para que ele, então, possa deferir. Caso o eleitor não apresente o novo documento no prazo estabelecido pelo juiz eleitoral, ele, então, né, poderá indeferir o pedido. Bom, vamos ver agora o seguinte. Né? A Constituição Federal, né, no seu artigo 14, dispõe sobre alistamento eleitoral e o voto. Né? E o parágrafo 1º da Constituição Federal, né, diz o seguinte, inciso 1, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Maiores de 18 anos, alfabetizados. Então está aí, né, a primeira exigência da Constituição Federal com relação ao alistamento eleitoral para os maiores de 18 anos. Então, ela não estabelece aqui, a Constituição, nenhuma, né, forma de, digamos assim, estabelecer critérios como, por exemplo, para o deficiente o alistamento é facultativo. Não. Então, todos aqueles que possuem 18 anos de idade, né, são obrigados a se alistar, né, desde que sejam alfabetizados. Né? Mais adiante falaremos sobre o alistamento dos portadores de necessidades especiais. Existem algumas restrições quanto a esse alistamento. Veremos mais adiante. O inciso 2 da Constituição Federal, né, fala do alistamento e do voto facultativo. Então, em primeiro lugar, diz assim, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para, primeiro, analfabetos. Então, o analfabeto, ele se alista se quiser. Ele requer sua inscrição eleitoral se quiser, não é obrigado. E se o analfabeto tirar seu título eleitoral, no dia da eleição ele não está obrigado a votar. Portanto, o alistamento eleitoral requerido pelo analfabeto não o obriga a votar na eleição. Por quê? Porque tanto o alistamento quanto o voto, para eles, né, analfabetos, são facultativos. Então, ele jamais levará uma falta, o analfabeto. Bom, segundo, os maiores de 70 anos de idade. Quando se completa 70 anos de idade, né, a pessoa, né, eleitor ou eleitora, não estará mais obrigado ou obrigada a votar. Passou a ser facultativo, tanto o alistamento quanto o voto. Mas, né, de vez em quando, cai em concurso o seguinte. No primeiro turno, o eleitor possuía 69 anos de idade. É obrigado a votar. Entre o primeiro e o segundo turno, o eleitor completou 70 anos de idade. Portanto, no segundo turno, não estará mais obrigado a votar. Então, assim se aplica, né, aos maiores de 70 anos, o alistamento eleitoral e o voto. Então, se o eleitor não se alistou com 70 anos de idade, quando se for se alistar, é facultativo também. E, por último, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Então, quem completa 16 anos de idade, né, se alista se quiser, é facultativo. Né? Agora, completou 18 já é obrigatório, mas entre 16 e até completar 18, ou seja, até o dia anterior a completar 18 anos de idade, o alistamento é facultativo. E na eleição, se faltar a eleição, não vai levar falta. Por quê? Porque ainda, né, é facultativo
para ele o voto, porque não completou 18 anos de idade. Depois falaremos do alistamento para os menores de 18 anos, que existem, né, alguns requisitos. Falaremos mais adiante. Bom, vamos ver agora, né, o alistamento a quem é vedado. Vamos ver. Primeiro, os estrangeiros. Então, estrangeiro não pode requerer alistamento eleitoral. Não confundir com o naturalizado brasileiro. O naturalizado brasileiro pode e deve, né, requerer seu alistamento eleitoral. Né? Vamos ver mais adiante. Né? Tem 1 ano para requerer. Segundo, né, aqueles que estão servindo, prestando serviço militar obrigatório. Né? Eles são conscritos, não podem. E terceiro, aqueles que estão privados temporariamente ou definitivamente de direito político. Por exemplo, privados temporariamente, condenação criminal, né, transitada em julgado, está cumprindo pena, não pode. Isso aí, então, enseja, né, temporariamente, né, a privação dos direitos políticos. E definitivamente, por exemplo, o naturalizado brasileiro que perdeu os direitos políticos. Então, aí temos, né, as pessoas que não podem requerer o alistamento eleitoral. Bom, vamos falar agora para o alistamento dos menores de 16 anos de idade. Os menores de 16 anos de idade, né, como vimos anteriormente, né, no artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2, né, da Constituição Federal, que o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os menores de 16 anos. Mas se o menor de 16 anos quiser, né, requerer seu alistamento eleitoral, deverá cumprir estes requisitos. O primeiro, tem que requerer a inscrição eleitoral no ano da eleição. Então, por exemplo, se um menor, né, de 15 anos de idade, em dezembro do ano passado, né, comparecesse ao cartório eleitoral para requerer sua inscrição eleitoral, o cartório não poderia, naquele momento, fornecer a ele ou ela sua inscrição. Por quê? Porque ainda não era o ano da eleição. Mas se ele for, né, se ele comparecesse agora em janeiro, né, com certeza o cartório eleitoral iria fornecer. Por quê? Mesmo possuindo 15 anos de idade, mas completando 16 anos até a data da eleição, né, poderá ser fornecido para ele seu alistamento eleitoral. Então, só poderá requerer a inscrição no ano da eleição. Segundo, deverá requerer a inscrição até o último dia, né, para requerimento de alistamento. Né? Este último dia é o 151º dia anterior à eleição. Então, tanto alistamento quanto transferência, este é o último dia. Então, quando faltar 151 dias para a eleição, estaremos diante do último dia para requerimentos de alistamento, transferência e revisão. Veremos mais adiante, revisão e transferência. Então, este é o prazo, né, de encerramento fixado, né, pela Justiça Eleitoral, Resolução 21538/03 do TSE, para requerimentos de alistamento, transferência e revisão. Né? Outro requisito, requerer inscrição no cartório eleitoral, o posto de alistamento do seu domicílio. Né? O menor de 16 anos, então, tem que ir ao cartório eleitoral ou posto de alistamento do seu respectivo domicílio. E, por último, completar 16 anos até o dia da eleição, até o dia do pleito, inclusive. Né? Então, são os 4 requisitos. Primeiro, requerer inscrição no ano da eleição. Segundo, né, obedecer o prazo de encerramento para requerimento de alistamento, né, cujo último dia é o 151º dia anterior à eleição. Né? Terceiro requisito, requerer sua inscrição no cartório eleitoral do seu domicílio ou posto de alistamento. E o último, completar 16 anos até o dia da eleição, inclusive. Então, estes são os requisitos para os menores de alistamento de 16 anos requererem seu alistamento eleitoral. Vamos falar agora do alistamento eleitoral para os deficientes visuais. Né? Bom, um deficiente visual que conta, né, com 18 anos de idade, né, e é alfabetizado, é obrigado a requerer o alistamento eleitoral. E aí, então, ele poderá ter, né, através, né, da Justiça Eleitoral, certo?
poderá ser concedido para ele, né, essas situações. Primeiro, assinar o RAI em braille, né, a fórmula RAI em braille. Segundo, assinar o título eleitoral em braille e também a folha de votação em braille, né? Poderá então ser fornecida a ele esses documentos para que ele assine em braille. Poderá, né? Bom, nos estabelecimentos de proteção aos deficientes visuais, né, uma sessão eleitoral para funcionar deverá ter pelo menos 50 eleitores. Se não possuir aquele estabelecimento, né, pelo menos 50, né, eleitores deficientes visuais, né, o cartório eleitoral completará esses 50 com eleitores que não são deficientes visuais, para que eles possam ter, então, sua sessão eleitoral. Bom, vamos falar agora, né, dos empregados, né, das empresas privadas. Bom, veja só, todos os trabalhadores, né, das empresas privadas têm o direito, né, de requerer seu alistamento eleitoral também e transferência também. Então, por exemplo, né, uma pessoa, um cidadão de 18 anos, está trabalhando em uma empresa e quer requerer seu alistamento eleitoral. E quer, por exemplo, requerer seu alistamento eleitoral em um local distante, onde possui, por exemplo, sua mãe, né, onde sua mãe e seu pai mora, ou ainda ele próprio possui uma residência em outro local, né, em outro estado, por exemplo, ou em outro município naquele estado. E aí ele, então, terá o direito de, né, deixar de comparecer ao serviço para se alistar ou requerer transferência sem ter prejuízo no seu salário por, né, um período de até 2 dias. 2 dias. Mas, para tanto, deverá informar ao empregador, né, nesse prazo de 48 horas, né, antecedência de 48 horas ao deslocamento, né, que vai requerer seu alistamento eleitoral. Então, por exemplo, né, o eleitor vai requerer o alistamento eleitoral em outro município, outro estado, né, vai demorar. E para isso ele tem esses 2 dias, mas deve avisar, né, ao empregador, seu padrão, né, com antecedência mínima de 48 horas e não sofrerá nenhum desconto em seu salário. Então temos aí, né, o alistamento eleitoral e a transferência para os trabalhadores, né, das empresas privadas. Bom, o requerimento de alistamento eleitoral, transferência, revisão e segunda via, que nós vamos ver mais adiante, só poderá ser feito pelo próprio requerente, né, no caso do alistamento, ou pelo próprio eleitor, no caso de transferência, revisão e segunda via. Ninguém pode comparecer ao cartório eleitoral com uma procuração para requerer alistamento, transferência, revisão ou segunda via pelo requerente ou pelo eleitor. É um ato personalíssimo, não pode ninguém requerer, né? Não pode. Né? Por exemplo, um eleitor encontra-se fora do país, o título está cancelado, não é? Porque o eleitor perdeu 3 eleições, a mãe comparece ao cartório, pagar as multas não há problema, mas para restabelecer a inscrição, assinar o RAI e o título, só o eleitor ou a eleitora. Então ninguém pode requerer alistamento pelo eleitor ou pela eleitora ou pelo requerente. Ninguém, só o próprio. E a entrega do título eleitoral também só pode ser feita ao próprio eleitor, a ninguém. Pai, mãe, esposo, esposa, ninguém pode receber o título eleitoral pelo eleitor. Por quê? Porque nós não aceitamos procuração. É um ato personalíssimo, o requerimento de alistamento eleitoral. Bom, como vimos anteriormente, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos alfabetizados. Artigo 14 da Constituição Federal. Porém, os analfabetos, não é? O alistamento eleitoral e o voto são facultativos. Agora, para o analfabeto, quando ele deixar de ser analfabeto, né, ele vai ao cartório eleitoral, né, apresenta aquela condição atual de alfabetizado, mas tem que comprovar que anteriormente não era alfabetizado, era analfabeto, e aí então terá sua inscrição eleitoral liberada pelo cartório eleitoral sem pagamento de multa. Não importa a idade que naquele momento o analfabeto possua. É só ele provar que, né, antes era analfabeto e agora não é, né, mais analfabeto. Ou seja, é alfabetizado, já escreve seu nome, já lê, etc. A legislação eleitoral não estabelece um prazo para que o eleitor
para que o analfabeto compre seu cartório para dizer, eu era analfabeto, agora eu não sou mais, quero meu título. Não estabelece. Então, ele tem que provar sua condição de anterior, né, analfabeto, e agora alfabetizado. E então, seu título será fornecido sem pagamento de multa. Sem pagamento de multa. Bom, vamos agora ver o alistamento eleitoral para os portadores de necessidades especiais. Bom, o alistamento eleitoral e o voto, como falei anteriormente, é obrigatório para todas as pessoas, né, que possuem 18 anos de idade e são alfabetizados, inclusive para os portadores de deficiências visuais, físicas, etc. Então, eles também estarão obrigados a requerer o alistamento e votar. Porém, existe uma resolução específica do TSE que trata do alistamento eleitoral para portadores de necessidades especiais, né, os quais, né, não sofrerão incidência de multa. Né, por quê? Porque ao comparecer ao cartório eleitoral e provando, né, por exemplo, né, uma deficiência que torna impossível ou muito oneroso, demasiadamente oneroso, né, o comparecimento ao cartório para tirar o título, ou então o comparecimento na sessão eleitoral para votar, né, poderá então aquele eleitor ou aquela eleitora ser dispensado ou dispensada do alistamento ou do voto. Então, o juiz eleitoral, ao avaliar, né, a impossibilidade, né, ou a onerosidade, ou seja, né, desgastante, né, para o eleitor que tem uma deficiência comparecer ao cartório para tirar seu título ou a sessão para votar, e inclusive a situação socioeconômica do requerente, ou seja, está em situação, né, por exemplo, financeira, né, difícil, deplorável, não tem nem condições para o seu sustento, né? E também as próprias condições de acesso ao local de votação devido à sua deficiência, né? A residência do mesmo, por exemplo, distante, né, do local da votação. Então, ao analisar essa situação, o juiz poderá, então, naquele momento, dispensar o, né, requerente ou o eleitor do alistamento ou do voto. Então, este pedido ao juiz pode ser feito pelo próprio cidadão, se ele tiver condições, ou seu procurador, o representante legal, né, do eleitor, do requerente, que vai comparecer ao cartório eleitoral com a documentação, né, comprovando sua condição naquele momento de deficiência, incapacidade, né, de exercer seu direito de voto ou de alistamento. E o juiz, então, após digitar os dados do eleitor no sistema, dispensando, né, o eleitor ou a eleitora do alistamento ou do voto, né, fornecerá ao mesmo uma certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado, né, isentando o eleitor de se alistar e de votar. Né? Então, ele comanda um código ASE com os dados do eleitor lá, né, registra, né, a deficiência e estará, então, o eleitor dispensado do alistamento ou do voto. Mas se for eleitor, é do voto. Se for requerente e não tem título, vai ser do alistamento eleitoral. E esta certidão, então, não impede, né, que o eleitor um dia volte ao cartório para requerer seu alistamento eleitoral. Então, está dispensado, mas um dia ele poderá voltar ao cartório e requerer seu alistamento. Então, aquele código ASE, né, será, então, cancelado, o eleitor requer, então, sua inscrição eleitoral. Ou então o voto, né, que estava dispensado de votar, porque era eleitor, e então ele restabelece sua inscrição eleitoral. Então, nós temos aí o alistamento para os portadores de deficiência, né? Bom, concluímos aqui o primeiro módulo, né, deste curso, né, completo de Direito Eleitoral, né, que para os concursos dos TREs e Ministério Público. Vamos ver então, na próxima aula, né, o módulo 2, continuando com o alistamento eleitoral. Até a próxima aula.